E aqui, tá? Só para finalizar e passar para o resultado principal, é que dados N natural e X contido em R, não vazio, claro, não vazio, Cn de X, ó, quando eu escrevo assim, Cn de X, tá? Isso é o conjunto formado por cada função f, tal que f é de classe Cn em X. Ou seja, f possui todas as derivadas até a ordem n em X, ou seja, f é n vezes diferenciável no conjunto X, e a enésima derivada é uma função contínua em todos os pontos de X. Tá bom? Tá, então é esse conjunto aqui, Cn de X. Vocês veem muito na literatura. E C infinito de X, C infinito de X é o conjunto, tá, formado por cada função f, tal que f é de classe Cn em X, qualquer que seja o n. E é óbvio que para ser de classe Cn, basta que ela seja n vezes diferenciável, qualquer que seja o n. Porque se ela for n vezes diferenciável, qualquer que seja o n, qualquer derivada dela vai ser contínua. E aí, tá, você tem isso aí. Tá bom? Ok? Agora vamos ao como eu estabeleci a terminologia, e eu fiz questão de estabelecer ao máximo essa terminologia das funções de classe N. Por quê? Porque é uma coisa que vocês vão usar no cálculo 3, na análise, nas equações, chamadas funções de classe Cn. Então, uma função de classe Cn num conjunto, quando ela é n vezes diferenciável nesse conjunto, e a enésima derivada é contínua nesse conjunto. Essa definição faz sentido, principalmente porque eu acabei de dar um exemplo de uma função que é o quê? De uma função que é de classe, ela é diferenciável, tá certo? Ela é diferenciável, mas a derivada não é uma função contínua. E você pode também pegar no intervalo uma função que é de classe C1, mas a primeira derivada não é diferenciável. É só você pegar uma função que seja contínua nesse intervalo, que não seja diferenciável. Mas o fato dela ser contínua nesse intervalo, o teste da derivada primeira, o fato dela ser contínua nesse intervalo, o primeiro teorema fundamental do cálculo garante que ela tem uma primitiva. Então, a sua primitiva, ela tem uma primeira derivada. A derivada é essa função que é contínua, mas essa função contínua não é diferenciável. Então, você tem um exemplo daí de uma função que é de classe C1, mas a derivada não é diferenciável. Morre aí. A função é de classe C1, mas a derivada não é diferenciável. A derivada é contínua, mas não é diferenciável, tá? Então é só você pegar esse exemplo. Uma função que seja contínua, mas não seja diferenciável, e passa para a sua primitiva. Bom, certo. E aí vem o seguinte teorema, ou proposição. Proposição. Sejam
A e B reais, com A menor do que B, e FG funções. Tá? Se a função G é de classe C1, se a função G é de classe C1 no intervalo fechado AB, que significa, relembrando, que significa ser de classe C1, ela é diferenciável e a derivada é contínua nesse intervalo. E F é contínua no intervalo G de AB, ou seja, na imagem do intervalo AB pela função F. Olha aqui, ó. G é uma função de classe C1, portanto ela é contínua, porque diferenciabilidade implica continuidade. Então a G é contínua. Se a G é contínua nesse intervalo, a imagem desse intervalo pela G é outro intervalo. E F é contínua aqui, então, primeira coisa que você tem é que a função, tá? É que a função F composta com G vezes G', ela é contínua em AB, e claro que é. Por quê? Porque G' é contínua em AB. E como a G é contínua em AB e a F é contínua na imagem de AB por G, então a F composta com G é contínua em AB. Certo? Isso vale para composição. Estão lembrados? Se G é contínua no conjunto X e a F é contínua no conjunto G de X, a imagem de X por G, então a F composta com a G é contínua em X. E vale o seguinte: olha, como essa função é contínua em AB, ela tem integral definida em AB. Então existe essa integral aqui. Existe a integral de A até B, tá? Existe a integral de A até B de quem? Dessa função, ou seja, de F de G de X, né? Quem é essa função aplicada em X? É F de G de X, né? Que é F composto com G em X, vezes a derivada da G em X. Então existe essa integral. Só que essa integral vai ser igual à integral de G de A a G de B da função F. E essa integral também existe. Sabe por quê? Porque a F é contínua. A F é contínua no intervalo G de AB. E os números G de A e G de B pertencem a esse intervalo. Então, G de A a G de B é um intervalo contido nesse aqui. Então, a F é contínua no intervalo de extremo G de A e G de B. Pode ser que um seja menor, o G de A seja maior do que o G de B, mas aí existe a integral, tá certo? Se o G de A for maior que o G de B, essa integral é menos a integral de G de B a G de A. Então vale esse teorema aqui. Esse se chama mudança de variável na integral definida. Olha a mudança que está fazendo, ó. Isso aqui é o U. Isso aqui quem é? É o DU. Então fica a integral de F de U, a integral em U, tá? Só que quando muda a variável, muda os limites de integração de acordo. Entendido? Você muda os limites de integração. Então essa é a mudança de variável na integral definida. Isso aqui é conhecido como sendo mudança
de variável na integral o quê? Definida. Esse é o teorema. Tá? E a prova disso é simples. A prova. Então, primeira coisa, bem, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Ó, se você admitir as hipóteses, qual é uma das hipóteses? É que a função f é contínua aonde? Nesse intervalo. Então, daí, f possui uma primitiva f grande, uma primitiva f grande, no intervalo g de AB, porque isso aqui é um intervalo, uma função contínua leva intervalo, intervalo. E toda função contínua, no intervalo, nesse intervalo possui uma primitiva. É o que diz o primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá? Logo, você vai ter o seguinte, tá? Logo, você vai ter a seguinte conclusão. Quem é a integral de A até B de f de g de x vezes g' de x, quem é? Isso aqui vai ser a integral de A até B da derivada da f grande, porque a f grande é uma primitiva da f pequena. F grande de quê? De g de x vezes g' de x dx. Isso aqui, pela regra da cadeia, é a derivada da f grande composta com a g. Então vamos para cá, tem que vir para cá. Então olha, ó, olha aqui, ó. Quem é isso aqui? Quem é a derivada da f grande de x vezes g' de x dx. Isso aqui é igual a integral de A até B, tá? Da derivada da f composta com a g em x. Mas a integral da derivada, quem é a primitiva da derivada? É a função. Então isso aqui é f composta com g de x de A até B. Claro, a derivada dessa função é essa. Ou seja, isso aqui é f de g de x. Isso aqui é f composta com g em B menos f composta com g em A. Ó, mas isso aí é f de g de B menos f de
G de A. Mas quem é isso? É a integral de G de A a G de B da derivada. É ou não é? Ou seja, isso é a integral de G de A a G de B. Acabou a demonstração. Viu como é simples? Tá? Então veja, a primeira integral, a integral que eu resolvi hoje, que eu iniciei a aula, qual foi? Me diga aí, qual foi? Qual foi a integral? A integral de 0 a 1, de quem? X ao quadrado, sobre o quê? Raiz de 1 mais integral em x. Não é isso? Não foi essa integral? Foi essa integral. Então vamos aplicar a mudança de variável, aqui. Olha para cá, ó. Olha, aqui, ó. Integral de A até B, de f de g de x, vezes g' de x dx, e a integral de g de A, g de B da f. Tá? Então mudou a variável, muda os limites de integração. Quando o x é A, quanto equivale o U? G de A. Quando o x é B, quanto equivale o U? G de B. Ok? Então tem que mudar. Se você não mudar, se você fizer a mudança de variável na integral definida e não mudar os limites de integração, você vai errar. O resultado. Então vamos só colocar aqui novamente. Explicitar. Qual é a mudança de variável? Qual é? U igual a 1 mais x3. Com isso, quem é du? 3x2 dx. Ok? Então vamos lá. Mudança. Vamos ajeitar. Fica a integral de 0 a 1. Aí aqui vai ficar o quê? 1/3 vezes 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x3 vezes 3x2 dx. Certo? Então isso aqui vai ficar o quê? Fazer a mudança, ó. Aqui é U e aqui é U du. Então, mudou. Fica o quê? Fica 1/3 de 1 sobre o quê? Raiz de U du. Agora, quando x é 0, quanto equivale o U? 1. Quando x é 1, quanto equivale o U? 2. Precisa mudar os limites de integração. Tá? Isso aqui fica igual a quê? Portanto, a integral de 1 a 2 fica 1/3 de U elevado a menos 1/2, integral em U. Então fica a integral. Pronto. Então já, ó. Então isso aqui já sai para o resultado, né? Fica 1/3 de quem? De U elevado a 1/2. 1/3 de quê? De U elevado a 1/2 sobre quantos?
sobre o meio, variando de quanto? De 1 a 2. De 1 a 2. Que dá o quê? 2/3 da raiz de U de 1 a 2. Então, isso aqui dá o quê? Dá igual a 2/3 da raiz de 2 menos 2/3 da raiz de 1, que é exatamente o resultado que eu tinha obtido, não é? Pronto, encerra e começa outra.